pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que no Brasil, 11 milhões de mães criam os filhos sozinhas. E para entender melhor as leis que asseguram essas mães, conversei com a doutora Amanda Cunha, advogada especialista em Direito Civil e Família. Doutora, quais os direitos garantidos para as mães que não têm o nome do pai no registro do filho após o nascimento? Bom, a primeira coisa que uma mãe precisa fazer é promover uma ação chamada investigação de paternidade para que por meio do exame de DNA seja constatado o pai biológico, né, seja confirmada aquela paternidade e o juiz, por meio de uma sentença, ele reconheça aquela paternidade. A partir disso, é possível que a mãe peça, por exemplo, que o pai preste alimentos àquela criança. O que configura o abandono paterno? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal traz o dever geral de cuidado, né, dos pais com relação aos filhos. E nisso está a obrigação de assistência material e moral, né? Quando a gente falha na assistência material, a gente incorre inclusive em um crime tipificado no Código Penal. Acompanhei o mutirão de coleta para investigação de paternidade organizado pelo IMESC, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. Realizei acompanhamento da coleta do Renan de Jesus, na qual ele comenta o porquê tomou essa iniciativa. O que te trouxe até aqui? A avó dele veio a conversar comigo, né? A gente estava precisando de fazer um DNA para mim ver se eu tinha a verdadeira certeza de ser o pai da criança, né? E fazia um tempo, já tem 4 anos, né? E já estava incomodando muito ela, né? Porque ela queria, assim, que eu registrasse se eu fosse o pai. E ele é autista, né? E querendo ou não, é sempre bom, né? Ele querendo ou não ter... Ele também tem um direito de saber que tem um pai, né? Na época que vocês concederam um filho, por que na época você não registrou? Então, na época eu não tinha a verdadeira certeza, né? Porque, assim, ela veio e praticamente ela não se relacionou exatamente só comigo. Ela foi só um lance e tal, aí depois de um tempo ela veio aparecer grávida e a mãe dela falou que ela tá grávida e tal, sem saber se é seu. Aí eu conversei até com a mãe dela, expliquei, né? A gente tem que saber se é meu, só que também ela não se relacionou só comigo aqui, ela teve um namorado também, um pouco antes de mim, tudo isso. Então foi uma dúvida natural, foi tudo bem tranquilo, vocês entraram em comum acordo e resolveram vir fazer a coleta. Assim como o IMESC, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizam campanhas de investigação de paternidade. A defensora pública Betânia Ferraz relata a importância dessas ações e comenta sobre a resistência do genitor em reconhecer a paternidade. Todas as campanhas da Defensoria Pública que visam, né, o reconhecimento de paternidade, elas são importantes porque elas atribuem um responsável legal a mais para aquelas crianças e adolescentes que passam a reconhecer um pai, né? E além dessa identificação de criarem, alterarem a sua identidade, passam a ter mais uma pessoa que será responsável em suprir as suas necessidades fisiológicas e também emocionais. Eu acredito que a resistência do suposto pai em reconhecer a paternidade desde o nascimento da criança e do adolescente está muito ligada ao desconhecimento tanto da genitora como do próprio suposto pai, do que isso representa na vida de uma criança e adolescente e quais as consequências quando não há, né, a falta dessa identificação, da identidade do pai, né, na certidão de nascimento dessa criança e desse adolescente. Uma outra possibilidade é também a dificuldade que em muitos lugares, nos rincões do país, né, há às vezes dificuldade no reconhecimento, ao se direcionar um cartório, por exemplo, né? Então, às vezes, normalmente esses genitores não residem junto, então o pai, o suposto pai, não está no momento do nascimento, né, daquela criança, daquele adolescente. Então, a dificuldade do acesso aos cartórios também é um fator. E também, claro, a falta de responsabilidade desse suposto pai
em reconhecer e assumir a sua responsabilidade, né? A paternidade, ela é um direito da criança e o dever dos pais, né? Do pai, que a partir do momento do seu reconhecimento passa a contribuir, né, com o sustento daquela criança, daquele adolescente, também passa a ter o direito de convivência, né, com aquela criança e adolescente. Então são fatores que levam a dificultar muitas vezes com que esse suposto genitor reconheça essa paternidade desde o momento do nascimento dessa criança, desse adolescente. E para entender um pouco dessa questão do abandono paterno, conversei com a Adriana dos Santos. Ela nos relata um pouco de como que foi a convivência dela sem o pai. Na verdade, é algo que eu não reparei, né? Eu fui reparar, na verdade, quando eu fui crescendo, né? Que aí, quando você é criança, não sabe ler e tal. Aí, quando eu reparei que eu não tinha um pai, aí eu perguntava pra minha mãe, né? Perguntava pra ela, mãe, cadê meu pai, né? Onde ele tá? Quem é ele? E minha mãe nunca soube falar. Tipo, ela nunca soube me explicar quem ele era. Ela só falou assim que ele abandonou ela e ela continuou cuidando da gente, né? Eu e dos meus 2 irmãos. No começo eu sentia muita raiva, porque, tipo assim, vem aquele lance da comparação, sabe? Você começa a comparar famílias e outra. Uma coisa que eu reparei quando eu fui crescendo é que desde a época da escola, uma pessoa que não tem pai, cresce sem pai, ela sempre quer buscar uma referência externa, uma referência lá fora. Então, tipo, isso te leva a confiar, às vezes, em pessoas erradas. Que foi o meu caso, né? Achar que, tipo, um professor ou alguém do tipo, alguém com referência maior, um pastor, alguém assim, que esteja mais próximo a você, achar que essa pessoa é seu pai. Então, você acaba olhando para aquela pessoa como uma figura de pai, né? E, na verdade, não é isso. Então, vem algumas consequências, frustrações, querendo ou não, expectativas, né? Adriana comenta sobre a superação e da importância da mãe em sua vida. Hoje pra mim já está mais tranquilo, já consegui aceitar. Eu queria muito, tipo, ter me casado e ter entrado, por exemplo, na igreja com o pai, né? Tanto que eu falei, e agora, quem eu vou colocar no lugar da pessoa, né? Aí tem gente que coloca sogro. Aí eu pensei, por que eu não coloco a minha mãe? Porque querendo ou não, ela é meu pai. Ela sempre representou a figura paterna dentro de casa. E teve um período que eu falei, por que será que eu tô buscando essa figura lá fora, sendo que eu tenho alguém aqui dentro? Então, tipo, aí eu comecei a valorizar até mais meu relacionamento com a minha mãe, justamente por conta disso. E comecei a perceber que não tá faltando, tipo, ela lutou do jeito que ela pôde. Então, tipo, eu comecei a reconhecer que, tipo, além de mãe, ela era um pai. E pra mim, isso daí é meu maior orgulho e inspiração, né? Minha mãe é minha inspiração hoje e, graças a Deus, hoje eu tenho minha família também estruturada e tal. Mas tem muitas coisas da minha mãe que eu pego pra mim como um exemplo, né? Um exemplo de força, de uma mulher batalhadora mesmo. A psicoterapeuta Aline Costa, especialista em comportamento e traumas de infância, relata pontos negativos da ausência paterna e os impactos gerados para mães e filhos que sofrem com essa falta. Na visão sistêmica, nós observamos que as dinâmicas familiares influenciam profundamente as emoções. E também precisamos considerar que esse pai também esteja sofrendo de questões emocionais que precisam ser vistas. Uma mãe solo, tirando todo o contexto de romantização de que a mulher tem que ser guerreira por fazer o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, precisa ser deixado bem claro que esses lugares são insubstituíveis emocionalmente na vida de uma criança. E as suas consequências disso na vida dessa mãe pode desencadear desafios emocionais, como a sobrecarga de responsabilidades e a necessidade de equilibrar o papel de provedora e de cuidadora. E isso com certeza gera um estresse e sentimentos de isolamento nessa mãe, afastando da sua própria saúde emocional. Além disso, a ausência de um pai pode impactar nessa criança, né, criando lacunas de identidades emocionais muito sérias que vão refletir em seu comportamento como adulto gerados a partir dessa sensação de abandono e outros sentimentos negativos absorvidos, inclusive dessa mãe.
A falta de uma figura paterna pode resultar na busca de modelos masculinos fora desse núcleo familiar, podendo influenciar em suas relações futuras dessa criança, né? Como profissional, eu enfatizo a importância de honrar pai e mãe, simplesmente pela idade da vida. Mesmo na ausência desse pai, considerar as contribuições positivas, caso elas existam, e assim ajudar essa criança a construir uma imagem saudável e a essa mãe ter uma vida emocionalmente muito mais equilibrada. Em outro caso abordado, a dona de casa Michele Oligaro relata a sua história do abandono paterno sofrido pelos seus 2 filhos. E assim, quando eu descobri foi um choque pra mim, até porque eu era nova, eu tava com 20 anos na época. E foi tudo novo pra mim, eu fiquei com bastante medo. E quando eu cheguei pra comentar com ele, né, pra falar sobre que eu tinha descoberto a gravidez, a reação já era de se esperar, porque antes, né, da gente se envolver, a gente tinha uma amizade e eu já conhecia um pouco dele. E por isso, assim, eu já esperava que ele não fosse reagir bem, mas assim, no estado que já estava, não tinha o que fazer. Então, quando eu cheguei para conversar com ele ficou muito nervoso, né? Para ser bem clara, ele até cogitou em abortar. E assim, a gente não conseguiu entrar num acordo. Eu pedi para ele fazer o reconhecimento da paternidade quando ela nascesse, registrasse ela, e o que de fato não aconteceu. Até então, a partir do momento que ela nasceu, que a gente teve a nossa última conversa, ele falou que não iria registrar. Foi aí que a gente parou de conversar de vez e não entramos mais no assunto. Aí depois de um tempo, né, agora depois que ela fez 4 anos, que eu entrei com um processo, né, de reconhecimento de paternidade contra ele, para ele poder ter um nome, né, no registro dela, na certidão de nascimento. O sociólogo Alan Alvico comenta acerca do papel do homem em assumir o filho e também sobre as questões que o levam ao abandono paterno. Então, daí eu acho que é uma questão cultural, diante do que a gente já passou pela nossa geração, né? Mas que vem sendo também transformado por uma reeducação, né? Desse papel do homem enquanto cuidador também responsável diretamente, o que deveria ser sempre e natural, né? Natural, não sei se é a palavra, mas ético, moral e de direito, né? Eu posso falar também por mim que tive uma criação sem pai e hoje sou pai. Tenho uma proximidade totalmente diferente com meu filho e uma responsabilização até pela minha história de não ter tido essa criação, né? Mas eu vejo algo como histórico, né? Cultural. Eu acho que a geração anterior à minha, gerações, né, não foram diretamente responsabilizadas e punidas, né, por esses abandonos que existem, né? Isso está diretamente ligado a uma questão que permeia ainda, que é o machismo, que é essa mentalidade masculina tóxica e de dominação, né? Porque ter um filho e criar um filho é limitar uma vida particular, projetar uma vida antes da sua dele, né? Encerramos aqui, trazendo à luz a realidade dolorosa do abandono paterno. Que estes relatos ecoem, incentivando a empatia e ações para transformar vidas. Lembremos sempre que, mesmo nas sombras, há espaço para a luz da reconciliação. Sou o Lucas Amâncio e este é um apelo por relações familiares mais solidárias. Até a próxima!